Ou então, quando há aqui o inciso terceiro, o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Vamos entender o que é veneno, fogo, explosivo, asfixia e tortura. Primeiro, veneno. Veneno não é necessariamente veneno, tá? Veneno é toda substância capaz de levar o indivíduo à morte, desde que a pessoa saiba. Então eu tenho um amigo que ele é alérgico a camarão. Camarão para mim é ótimo, é uma delícia. Para ele é veneno. E se eu utilizar camarão para matá-lo, é emprego de veneno. André, camarão é veneno? Não. Açúcar é veneno? Não. Você já entendeu. Mas para algumas pessoas, isso é veneno. Tá? E a pessoa tem que saber. Fogo, né? Fogo aí, lesão de boxer, né? Eu utilizo o fogo para matar a pessoa. Né? Inclusive, a pior morte que a pessoa pode ter é morrer queimada. A desgraça a pessoa morrer queimada, né? Tem aquelas lesões de boxer, porque o corpo, como perde líquido, os músculos eles contraem e o cara morre assim, né? Parece que ele é um boxer, né? Então, na verdade, o uso de fogo, o uso de explosivo, a utilização do blast, não é isso? Asfixia, que é a perda de pulso, não é isso? Eu mato ou por constricção das vias aéreas, ou constricção do pescoço, ou compressão do tórax, eu mato por asfixia, ou por tortura. Tortura é o quê? Tortura é o meio utilizado, causa à vítima um sofrimento excessivo desnecessário. Quem morre sofre ou não? Tem gente que morre sem sofrer. Não é verdade? O cara leva um tiro de fuzil na cabeça. Ele morreu, não há dúvida nenhuma, sem nenhum sofrimento. Sofreu nada. Recebi uma vez um vídeo de um cara que levou um tiro de 7,62 na cabeça e o cérebro dele saiu todo. Ai, que horrível. Às vezes eu vejo mesmo. Não é isso? Eu te pergunto, André, ele sofreu? Ó, meu querido, você pode ter certeza que não sofreu nada. Está claro? Então, agora eu posso matar a pessoa com ela sofrendo. Posso ir matando aos pouquinhos. Se o meio utilizado foi o sofrimento dela desnecessário, é tortura. Por isso, agora veja bem, ponto-chave agora. Leia o que está no inciso terceiro. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio que seja insidioso, cruel ou que possa resultar em perigo comum. Olha que interessante. O Código Penal falou que esses 5 elementos aqui são só exemplos. Mas qualquer meio que eu me utilize que seja insidioso. O que é o meio insidioso, gente? É quando a pessoa não percebe. Sempre que você se utilizar de um meio onde a pessoa não perceba que está morrendo, é insidioso. Todo meio cruel, aquele meio que gera um sofrimento à pessoa, ou que gere perigo comum, ele já é qualificado. Então, o que é qualificado não é o emprego dessas 5 hipóteses, não. Mas sim na hipótese onde ou é insidioso, ou é cruel, ou resulta em perigo comum. Está claro? Por isso que eu dou um exemplo para vocês. Veneno, normalmente eu vou de forma insidiosa, não é verdade? O fogo, ele é cruel e também ele resulta em perigo comum. A mesma coisa no explosivo. Ou ele é cruel, ou ele resulta em perigo comum. A asfixia, eu entendo como meio cruel. E a tortura, também evidentemente, um meio que é cruel. Não é verdade? Por isso que eu dou um exemplo para você. Olha que interessante agora. Se liga agora no exemplo que eu vou te dar, que eu botei isso numa prova. O cara chega pro indivíduo e fala assim, querido, vais morrer. É mesmo, cara? Como é que você vai matar? Tô apontando a arma na tua cabeça. Aponta a arma na tua cabeça e fala assim, querido, olha só. Isso aqui é um veneno altamente poderoso. Esse veneno, quando você bebe, você morre instantaneamente. É beber do que ele bate no teu estômago, ele já na parada cardíaca, ou a parada respiratória, ou a parada cerebral, não sei, não me interessa, que você morre na hora. Isso é um veneno que te mata na hora. E eu tô mandando você beber. Bebe. O cara bebe e morre na hora, sem sofrer nada. Qual é o crime? Homicídio, claro, óbvio. Simples ou qualificado? O homicídio, ele é simples. Que? Pelo seguinte. No meu caso concreto, que eu falei para vocês, no meu exemplo, eu empreguei o veneno de forma insidiosa.
Não. Eu apliquei veneno sem que ele percebesse ou de forma ostensiva? Ostensiva. Então não foi insidioso. Resultou perigo comum? Brincadeira, né? Além disso, foi um meio cruel? Não, porque ele morreu na hora. Ele sofreu? Não, ele não sofreu. Tudo isso por essa palavra outro. Então o Código Penal falou o seguinte, olha, se você utilizar veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, eu estou te dizendo que esse meio, em regra, ele vai ser ou insidioso, ou cruel, ou que resulta perigo comum. Então, em razão disso, por isso que ele botou a palavra outro, em razão disso, eu aumento a sua pena. Entenderam? Eu qualifico o seu crime. Eu dei um exemplo para vocês que eu utilizei de veneno, mas ele não foi nem insidioso, nem cruel, nem perigo comum. Então a doutrina entende que é um homicídio simples. Está claro? Perfeito? E eu não entendi. Tudo da palavra outro. Ah, mas em regra, André, o veneno é insidioso? Claro, né? Em regra, você introduz veneno sem que a pessoa perceba. Então ele é qualificado não para o emprego do veneno, mas porque você empregou o veneno de uma forma insidiosa. Então se empregar veneno de forma ostensiva, não vai ser insidioso. Ah, mas às vezes eu emprego veneno e a pessoa sofre e depois morre. Então foi cruel. Mas não foi o meu exemplo. Eu falei que você bebe veneno e morre na hora. Está claro? Perfeito? Então, isso é muito caível, tá? E se cair, arrebenta com todo mundo. Só não vai arrebentar com você. Está tendo a minha aula. 4. Outra hipótese é traição, emboscada ou dissimulação. Eu coloco traição, emboscada ou dissimulação. Olha que interessante. Ou outro. Desculpe. Recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então eu chego para você e falo o seguinte, ora, quando você mata alguém, a traição significa dizer que você abusa da confiança que a pessoa depositou em você? Ou quando você mata mediante uma emboscada, quer dizer, você espera a pessoa chegar naquele lugar e mata a pessoa? Ou mediante dissimulação, quer dizer, você esconde o real motivo? Então eu falo muito do serial killer, né? O serial killer mata muito sob dissimulação. Ele encontra com a mulher, se finge amiguinho, para botá-la na casa dele e matar. Mas o que ele faz? Uma dissimulação. Quem é a pessoa dissimulada? Quando você chama, você é dissimulado, você está dizendo o seguinte, você é uma pessoa que eu não sei o que está querendo dizer. Não é isso? Você é um cara que não olha na cara da gente, sabe por quê? Porque você esconde aquilo que está pensando. Então você é um cara dissimulado, você esconde os seus reais motivos. Não é verdade? Até ser dissimulado, tudo bem, só não vai ser seu amigo. Agora, quando o cara é dissimulado para matar alguém, ele esconde o real motivo, ele se faz de amigo para poder matar. E para quê? Para que a pessoa possa reduzir ou dificultar o quê? A defesa dela. Ok? Ou então traição. O cara é meu amigo, confia em mim, eu tô armado, como eu confio, eu dou as costas e vou embora. O cara tira nas minhas costas. Ou então, por emboscada. Tá claro? Ou outro meio. André, existem outros meios que não sejam traição, emboscada ou dissimulação? Claro. Que forma é essa? Não sei. Milhões de formas. Através de mandar um e-mail, através de uma simulação, através de um montão de coisa. A pessoa pode reduzir a resistência dela. Tá claro? Como, por exemplo, eu posso através do quê? Simular, por exemplo, que eu sou da NET. Eu entro falando que eu sou da NET. NET, televisão. E entro na tua casa para te matar. Então existem várias hipóteses aqui. Tá claro? E a última é para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de um outro crime. Na verdade, eu estupro uma mulher e o cara descobre e fala para mim, André, eu descobri que você estuprou. Vou na delegacia fazer uma notícia crimes contra você. Para evitar que ele faça notícia crimes, para garantir a minha impunidade no estupro, eu mato o cara. Já é um homicídio qualificado. Está claro? Então entenda, gente, que você tem que fazer tua prova fundamentado na tipicidade. Significa dizer que ele vai te perguntar isso, aí ele começa a te sacanear. André, a pessoa que mata o pai e a mãe, qual é o homicídio? Não tenho medo nenhum de falar, simples. Ih, André, gente, olha lá, o professor André é desalmado.
Não deve amar o pai e a mãe. Tá maluco? Eu amo meus pais, mato que tudo nessa vida. E meus filhos. Mais meus filhos, depois meus pais, ou igual, sei lá. Mas o que importa é o seguinte, o que importa é que pro direito penal, matar o pai, matar a mãe é homicídio simples. Por quê? Porque não está previsto nos 5 incisos que falam do homicídio. Está claro? Então, na verdade, eu tenho essa hipótese. Agora, André, matar o pai, a mãe e o filho é uma agravante? É. Mas é qualificado? Não. Tá claro? Ah, então o Nardoni cometeu um homicídio simples? Olha, por ter matado a filha Isabela, é simples. Tem uma agravante de ter matado a filha? Sim. Mas é qualificado? Por ter matado a filha, não. Agora, é óbvio que ele matou a menina Isabela, talvez por um motivo fútil. Acho que não foi esse. Mas por um motivo torpe. Matou a menina para ocultar os maus tratos que fez nela. Isso é repulsivo para você? Sim. Então é qualificado não por ter matado a filha, mas é qualificado porque o motivo foi torpe. Ah, mas o meio que ele utilizou, ela não podia oferecer defesa. É duplamente qualificado. Entendeu? Porque ela não podia oferecer resistência e porque o motivo foi torpe. Ah, também eu sei que ela morreu por asfixia. Então foi triplamente qualificada. Então, o Nardoni respondeu por homicídio qualificado porque matou a filha. Certo, André? 0. Tem agravante? Claro. Mas é simples? É. Foi qualificado? Foi. Não porque matou a filha, mas porque o motivo foi torpe, porque foi por asfixia e porque ele utilizou um meio que aquela menininha tadinha que Deus certamente vai tê-la, não podia naquele momento oferecer resistência. Está claro? Maravilha? Essas são as hipóteses do homicídio qualificado. É aquilo que eu falo para vocês, né? Do artigo 1º, que é a lei de crimes hediondos, que fala que é crime hediondo o homicídio quando praticar a atividade típica de grupo de extermínio, ainda cometido por um só agente. E homicídio qualificado. Então, o homicídio qualificado é hediondo sempre, e o homicídio simples, mas por ação típica de grupo de extermínio, ainda que realizado por uma só pessoa. Tá? Vingança tem que ser analisada no caso concreto. A ausência de motivo, o homicídio é simples. Uma vez um aluno discutiu comigo, o aluno da OAB falou, André, não, a ausência de motivo é fútil. Se o cara não tem motivo, o motivo é fútil. Eu falei assim, não, cara, pelo amor de Deus. Para ser motivo fútil, tem que ter motivo. E o motivo é insignificante. Quem ainda toma do STJ, quando a pessoa mata alguém sem motivo nenhum, é simples. Por quê? Porque para ser qualificado, o motivo tem que ser fútil. E sem motivo, não é nada. E o homicídio qualificado e privilegiado? Me dá um exemplo de um homicídio qualificado e privilegiado. Privilegiado, quando a pessoa está, por exemplo, sob domínio de violenta emoção. E o qualificado, por exemplo, quando esse cara utiliza fogo. Aí. Me dá um exemplo. O cara chega em casa, vê a mulher com outro, e ele está sob domínio de violenta emoção. É um homicídio privilegiado. Só que para matar, ele utiliza fogo. Virou qualificado. Ou ele pegou a mulher e matou por asfixia. Pode ou não pode? Olha o exemplo bom. Chegou em casa, viu, o Ricardão pulou peladão, e a mulher fala, pega o pescoço dele, aperta o pescoço dela até ela morrer. Foi qualificado pela asfixia e foi privilegiado porque naquele momento estava sob domínio de violenta emoção. Ou então, por exemplo, o cara, eu consigo pegar o estuprador do meu filho. Relevante valor moral. Eu encontro cara a cara o cara. Ah, você estuprou meu filho, estuprou? É, doutor, desculpe. Tem motivo ou não tem? Relevante valor moral. Como é que eu faço com ele? Mato, mas mato mediante tortura. Ah, tu vai sofrer, seu desgraçado. É um homicídio que é qualificado pela tortura e privilegiado por relevante valor moral. Eu pergunto para você, é hediondo, sim ou não? Ixi, qualificado é hediondo, privilegiado não é hediondo. E aí, é ou não é? Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 98.265 do Mato Grosso do Sul. Esse crime não é hediondo. Tá claro? Sempre que o privilégio for subjetivo e a qualificadora for objetiva, é possível combinar os dois. E esse crime não vai ser hediondo. Tá claro? E por último, André, o que eu faço quando eu tenho duas qualificadoras?
né? O que o juiz faz quando tem duas qualificadoras? Ele pega uma qualificadora para qualificar e a outra ele transforma em agravante genérica. É essa a ideia que os juízes fazem quando tem homicídio triplamente qualificado, duplamente qualificado. Ele pega um elemento para qualificar e o outro como agravante. Está claro? Perfeito? Maravilha? Não confunda com o artigo 1º, parágrafo 3º da tortura, que é a tortura com resultado morte. André, qual é a diferença do homicídio por tortura e a tortura com resultado morte? Muito fácil, né? Quando que é homicídio qualificado pela tortura e quando que é a tortura com resultado morte? Olha que coisa fácil. Depende do dolo. No homicídio, eu tenho intenção de matar. E o meio utilizado é a tortura. Para ser tortura com resultado morte, a minha intenção é torturar o cara e não matar. E a morte acontece a título de culpa. 2 exemplos. Meu irmão, estuprou meu filho. Tu vai morrer agora. Dá um tiro na minha cabeça então. Não, vou cortar devagarinho o teu corpo. Para você sofrer. Mas a minha intenção é te matar. É diferente de encontrar com um cara e falar assim, querida, eu quero obter sua confissão. Eu não quero te matar não, mas eu quero que você me dê uma declaração aí, uma confissão de culpa. Não confesso nada. Eu começo a torturar. Confessa, confessa, confessa. Não quero matar. Quero que ele confesse. Confessa, confessa. Não dá mais pra confessar não. Por quê? Porque ele morreu. Você queria matar? Não, queria que ele confessasse só. Se ele confessasse, eu pararia de fazer a minha ação. Foi tortura com resultado morte. Artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455 de 97. Maravilha? Ok? Entenda que também tem circunstâncias agravantes. Né? É aquilo que eu falei para vocês. São circunstâncias que sempre agravam a pena o crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Tá? Isso é diferente do feminicídio, que eu vou conversar com vocês já já. Ok? Então eu tenho essas hipóteses aqui. Tá? Se liga no homicídio culposo. O homicídio culposo, tá? Não pode ser na direção de veículo automotor, senão é artigo 302 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito. O homicídio culposo, eu mato a pessoa por negligência, imprudência ou imperícia, mas jamais posso estar na direção de veículo automotor, porque se tiver, é o Código de Trânsito. Agora, se o homicídio é culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância da regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, se o homicídio é culposo, a pena do homicídio culposo, inclusive a pena é até leve, né? Detenção de 1 a 3 anos só. A pena ela aumenta de 1/3 se resulta de inobservância de uma regra técnica de profissão, arte ou ofício. Primeira hipótese. Ou então, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, o fato de eu fugir, de eu matar uma pessoa sem querer, que não seja no trânsito. André, me dá um exemplo. Eu estou numa obra e deixo cair alguma coisa na cabeça da pessoa. Eu estou na obra e cai uma barra de ferro na cabeça de uma pessoa. Caramba, matei, malandro. Olha a cabeça dela aberta. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que minimizar as consequências. Quer dizer, desesperadamente ligar para a polícia, ligar para quem for, para o Papa no Vaticano e falar, meu Deus do céu, tenta salvar essa pessoa. Ou então, profissão, arte ou ofício. Eu, na qualidade de médico, eu deixo que a pessoa morra. Por forma deixo não. Eu de forma negligente, né, deixei, imprudente ou imperito, deixo que a pessoa morra. A pena aumenta de 1/3. Tá? Ou sendo doloso o homicídio, a pena aumentará de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14. Ou então, maior de 60 anos. Aí a pena é aumentada de 1/3, porque eu matei uma pessoa menor de 14 ou uma maior de 60. Ah, isso se aplica para o Nardoni? Com certeza, a pena dele ainda é aumentada ainda, porque ele matou a filha dele que tinha, se não tiver errado, 6 anos. Mas menor de 14 ela era, com certeza. Perfeito? Tranquilo? Bom, gente, então vamos lá. As novidades aqui, né? Você ficou assustado quando eu te falei só no inciso 5. Aí você falou, meu Deus do céu, para ser qualificado,
Tem outros dois incisos, que é aquele que eu falei para vocês, que foi incluído em 2015. Não é isso? Já tem já algum tempo já, não é isso? Na Lei 13.104 de 2015, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. É o chamado feminicídio. Então, o feminicídio não é crime contra a mulher. Eu falei para vocês, crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. A própria lei explica isso, eu vou falar já já. E o inciso 7º, contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que é aquele pessoal que trata da segurança pública, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Então, muita atenção. Tem que ser um crime próprio ter ofício. Tem que ser aquele crime que foi cometido em razão daquela pessoa ser agente da segurança pública ou das Forças Armadas. Então, nada impede, gente, que você jogue sinuca. Eu, por exemplo, sou sócio do clube militar. O que tem de militar ali não é brincadeira. Óbvio, está todo mundo ali na qualidade civil. Mas eu não posso estar jogando tênis com um militar, muitas vezes ele é coronel, discuto com ele, dou-lhe uma raquetada na cara e ele morre. É claro que o homicídio não vai ser qualificado por isso, tá? Pode ser por outro motivo. Ah, o motivo foi fútil. Ok. Foi torpe. Ok. Mas para ser inciso 7º tem que ser na qualidade dele ser militar. Na qualidade dele ser Forças Armadas, né? Que está no artigo 142 e 144. Ok? Incluído, inclusive pela lei 13.142 de 2015. E aí o próprio legislador ele vem e fala com você, ó. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve o quê? Não é isso? Violência doméstica e familiar, foi aquele que eu falei com vocês, né? Lei 11.340, né? A Lei Maria da Penha. Ou então menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então o cara mata, não precisa necessariamente ter relação doméstica. Mas o cara mata aquela pessoa por menosprezo ou por discriminação pelo fato dela ser mulher. Tá claro? Isso tudo foi introduzido pela lei aí, tá? E por último, tá? O homicídio culposo. Nas hipóteses de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Isso aí é o chamado perdão judicial. Então, no homicídio culposo, é possível aplicar o perdão judicial. Em que hipótese? Quando as consequências da infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Né? Isso aqui é o chamado perdão judicial, lá do artigo 120 do Código Penal. Eu peço desculpas de falar nomes específicos, né? Mas eles ilustram muito bem isso. A vida quis assim, né? Eu lamento muito por citar esses nomes aqui, mas eu tenho um exemplo da Cristiane Torlone e do Herbert Viana. Quem gosta de Paralamas do Sucesso e assistir as novelas, sabe que a Cristiane Torlone, infelizmente, matou um dos filhos dela. Ela matou sim, porque ela deve ter sido imprudente, negligente ou imperita. Não sei, não estou aqui para julgá-la. Mas o juiz falou o seguinte, olha, você foi culpada, mas eu estou te perdoando que realmente mataram um filho. Eu acho que a tua sanção já está dada já, por Deus. E o Herbert Viana, que não só matou a mulher que ele amava, eu acredito que amasse, era a mulher dele, claro, ele ainda ficou paraplégico ainda. André, mas ele mandou mal, ele fez manobras arriscadas no ultraleve. Cara, mas olha só, a sanção penal, ela é necessária ou desnecessária? O juiz concede o perdão judicial. Tá claro? Juiz concedeu o perdão judicial, eu te pergunto, é uma sentença condenatória ou absolutória? Né? Você vai falar assim, é absolutória porque ele não vai ser preso. Se ele não vai ser preso, é absolutório. Não é verdade? Aí você fala, não. Se o juiz está perdoando, eu só perdoo quem é condenado. Só perdoo quem é culpado. Se fosse absolutório, não precisava perdoar, eu absolvia. Está entendendo? Olha que interessante. O juiz falou que Cristiane Torlone foi culpada e perdoou? Então é absolutória. Outros falam, não, só perdoa quem é culpada, então a sentença é condenatória. Entenderam? Olha que discussão. É condenatória ou absolutória? Vocês vão sair no tapa e não vão chegar a conclusão nenhuma. Porque o STJ falou o seguinte, não é nenhuma das duas. Tanto que eu tenho a súmula 18 do STJ. Para de falar bobagem, professor André Queiroz. Isso nem é condenatória, nem é absolutória. Isso é o quê? A sentença concessiva do perdão judicial, súmula 18 do STJ, é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.
Então o juiz, quando concede perdão judicial, ele fala o seguinte: não estou condenando, nem estou absolvendo. Eu estou declarando para você que a extinção está extinta, que a punibilidade está extinta. Mas eu sou o quê, excelência? Não interessa, você não é nada, vai para casa. Tá claro? Ah, mas eu vou ser reincidente? Não subsistindo qualquer efeito condenatório. Não, você não vai ser reincidente, porque não vai ter nenhum efeito. Então, se a Cristiane Torlone cometeu uma coisa agora, quer dizer, não sei, né? Se ela, depois daquilo ali, ela fez outra coisa. Que ela falava, né? Hoje é dia de rock bebê. Ela fez alguma coisa depois de que, infelizmente, ela matou sem querer o filho dela? Não sei. Mas se ela não fez nada na vida dela, se ela cometeu um crime agora, ela vai ser primária. E se o Herbert Viana fizer alguma coisa errada, não é isso? Ele vai ser primário, porque não vai subsistir qualquer efeito condenatório. Perfeito? Tranquilo? A pena aumenta de 1/3 até metade. Quer dizer, eu aumento de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, a Lei 12.720, de 2012, ela incluiu isso. Esses homicídios realizados por milícia privada, porque te obriga o quê? A comprar o gás dela, a fazer o gatunete com ela, a prestar serviço de telefonia. Se ela mata em razão disso, o crime eu não sei qual é. Ah, professor, mas o homicídio deve ser qualificado. Tá, eu não estou falando isso. O crime que ele cometeu, matou, é homicídio. Professor, privilegiado, qualificado ou simples. Não interessa. Mas o crime que essa milícia privada cometeu, ela vai ser aumentada de 1/3 até metade. Porque ela foi cometida em razão dessa situação de milícia privada. Tá entendendo? Então a gente fala, ah, André, quem mata por milícia já é qualificado. Não, cara. Para ser homicídio qualificado, tem aqueles 7 incisos lá. Então tem que ver se é simples, qualificado ou privilegiado. Foi isso? Foi. Então eu consigo decodificar se o homicídio foi simples, qualificado ou privilegiado? Sim. A pena vai ser aumentada? Vai em que hipótese? Se for menor de 14. Se for maior de 60. Isso é uma coisa. E se for realizado por milícia privada, em razão disso, é outra causa. Ou então, parágrafo 7º. Olha, a pena do feminicídio, que já é qualificada, ela vai ser aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado. Então o crime vai ser aumentado de 1/3 até metade. Então o feminicídio já é qualificado. Agora, é qualificado e ainda vai aumentar de 1/3 até metade se o quê? Se ele mata a mulher durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Aqui tem um probleminha sinistro que os tribunais vão falar, que vai depender do dolo da pessoa. André, se o cara mata a mulher durante a gestação, eu entendo que não deve ser aumentada a pena, não. Ele deve cometer 2 crimes pelo dolo geral. Dolo de 2º grau, perdão. Se ele mata a mulher com 3 meses de gestação, ele está cometendo 2 crimes, se ele sabe. Se ele sabe, ele está cometendo um homicídio, que é o feminicídio, mais aborto. Ele está tirando aquela vida ali. E se ele não souber? Me parece que se não souber, não há previsibilidade. Se não há previsibilidade, a pena não pode ser aumentada. Vocês estão me entendendo? Isso é uma questão estranhíssima. Porque se ele souber que a mulher está grávida, para mim ele responde por homicídio e por aborto. Concurso formal impróprio, as penas vão ser somadas. E se por acaso ele não sabia que ela estava grávida? Se ele não sabia que ela estava grávida, ele não pode responder por algo que é imprevisível. Estão me entendendo? Então aqui ficou estranho. Para mim seria a hipótese de responsabilidade penal objetiva. Ou então nos 3 meses depois do parto. Aí sim. A mulher teve o filho, tem um bebezinho de 2 meses, e o cara mata a mulher porque a mulher, ou de questão discriminatória, ou porque ele se julga superior, não é isso? Ou por situação desprezível, ele mata a mulher e o filhinho, o bebezinho, tadinho, fica órfão. Ele vai ter a pena do homicídio qualificado pelo feminicídio, mais o aumento de 1/3 até a metade. Aí sim. Ou então, se a pessoa é menor de 14 anos ou maior de 60 ou com deficiência. Então eu realizo um feminicídio e essa menina, ela é menor de 14. Ou então, essa essa senhora é maior de 60. Ou então ela tem deficiência. Ou então, gente, eu mato essa pessoa na presença dos pais dela ou dos filhos dela.
na presença de descendente ou do ascendente da vítima. Quer dizer, uma coisa é o cara matar a mulher, que já é horrível. Outra coisa é o cara matar a mulher na presença do filho dela. Quer dizer, é óbvio que aqui eu tenho duas vítimas, né? Pesadíssimas. Pô, o filho que vê a mãe ser morta por um cara deve ser uma coisa que Deus me proteja isso pro resto da minha vida e por qualquer pessoa que esteja próxima a mim e que te proteja também disso. E o Código Penal está atento a isso, inclusive em 2015 incluiu isso aí. Perfeito? Tranquilo? Então nós temos essa regrinha aqui do crime de homicídio. Bonitinho, limpinho, tranquilo com você, para você.